E aí pessoal, beleza? Agora eu vou gravar aqui o terceiro exercício, né? Eu acho que mais um que eu estava fazendo também. É, Temos agora um caso de sistemas integrados, né? Sistema integrar um compressor com um trocador e tal. Esse problema aqui é um compressor de ar, um trocador de calor regenerativo. Eles operam um sistema de turbina a gás, geração de potência, e está em regime permanente. A gente tem os seguintes dados, né? A gente sabe que no estado 1 tudo é ar, só está passando ar, tanto indo pelo compressor, quando voltando pelo trocador de calor. A gente tem os dados de temperatura e pressão em todos eles, menos a temperatura no estado 5. A gente consegue encontrar ela, então é uma das coisas que a gente tem que encontrar. E os seguintes processos são dados, né? O ar flui através do compressor, depois flui através do regenerador, e tem um ar em contracorrente e volta. E nesse processo a gente sabe que a transferência de calor dos arredores do compressor e tanto do trocador de calor também são desprezíveis, e a potência de entrada do compressor é de 6.700 kW. É para encontrar a taxa de vazão máxima do ar e a temperatura do ar saindo do regenerador e as taxas de produção de entropia nos dois. Bom, o diagrama esquemático que eu fiz para esse problema é esse daí. Ó. Você tem um compressor, você vai estar jogando uma potência aqui nesse compressor para ele operar. Ele tem um certo fluxo aqui que a gente não está definido ainda, tem uma pressão e temperatura de entrada, sai com a pressão e temperatura conhecida, no final também com a pressão e temperatura aqui no final. E você tem um fluxo de contracorrente, vai passar aqui dentro e vai ser usado para trocar calor com esse fluido de trabalho. Bom, começando aqui, né, a gente tem uma equação de balanço de massa está resolvida em todos os pontos, porque a vazão máxima não muda, é dado, né, que a gente não tem variação da vazão máxima, né? A vazão máxima é sempre igual à do compressor, então seja no trocador de calor do compressor é sempre a mesma, o mesmo ponto, facilita bastante os nossos cálculos. A gente também vai começar aqui com análise de volume de controle ao redor do compressor. Vamos analisar só o compressor, porque a gente tem estado 1 e estado 2, e sabe o trabalho também que é usado, a potência que tem que ser jogada nesse compressor, então a única incógnita que a gente tem nesse problema é justamente a vazão máxima, e vamos encontrar ela. A gente não tem variação no tempo, não tem troca de calor, tem um trabalho que é determinado. A gente tem aqui agora, também desprezando energias cinéticas potenciais, a nossa equação de balanço de massa se resume a isso aqui. Menos a potência, mais a vazão máxima, vezes a diferença de entalpias. Organizando tudo de um lado e de outro, a gente fica com a vazão máxima igual a W, que é a potência dividida pela razão de entalpias. Tem um detalhe aqui, né? Você sabe que como é um compressor, ele vai estar aumentando pressão e temperatura da saída do compressor, então o seu fluido sai do compressor muito mais entálpico, né, com entalpia muito alta. A entalpia aumenta ao sair do compressor. Então você sabe que o seu H2 é maior do que o H1, ou seja, esse termo aqui que está no denominador vai dar negativo. Mas tem um detalhe, a potência é realizada no compressor, você está colocando potência no volume de controle para que ele realize aquele trabalho ali de comprimir o fluido, né? Então a potência que é realizada no volume de controle é negativa, então esse W ponto também é negativo. Então se tem negativo no numerador e no denominador, acaba que a sua potência, a sua vazão máxima ela é maior do que zero, como deve ser. A vazão máxima é realmente maior do que zero. Mas agora você quer saber o seguinte: como é que eu vou achar esse H1 e esse H2 aqui? Eu tenho que saber onde eu vou buscar. É um ar, mas será que esse ar que eu estou falando ele é um gás ideal? Para eu buscar os valores dele em gás ideal? Bom, a gente tem que conferir primeiro os valores na tabela 1, ver lá quais são a tabela 1 do livro de Moran e Shapiro. Você vai buscar a massa molar do ar, a temperatura crítica, a pressão crítica, vai calcular a pressão reduzida, a temperatura reduzida, e esses valores a gente vai ver que são valores de pressão reduzida de aproximadamente 0,3 ou de 0,03, que é até menor, e a temperatura reduzida é bem alta, né? Maior do que 1, chega a 3, 4, sei lá. E quando a gente tem esse valor de temperatura reduzida, que é mais alto, ele está quase na linha ali de Z igual a 1. Mesmo quando você tem uma pressão reduzida, está na faixa de 0,3, sabe? Você tem um Z aproximadamente 1 para essas temperaturas reduzidas muito altas. Então nessa faixa, a gente pode sim considerar que é um gás ideal. Pode considerar que o seu fator de compressibilidade, o Z, é praticamente igual a 1, e você sabe que o Z é definido como esse fator que fala que o seu gás está saindo da condição de gás ideal. Se o Z é igual a 1, ele é um gás ideal. Se ele é muito próximo de 0, é mais próximo de um líquido. Se ele é muito maior do que 1, quer dizer que ele é um gás que tem capacidade até de repulsão, né? As partículas se repulsam mais. Então, na região de 1, ele é exatamente um gás ideal. Você não tem nem influência de repulsão, nem de atração das partículas. Então, é uma condição que a gente chama de gás idealizado. Nessa condição aqui, a gente vai estar com essas pressões nessa faixa, com a temperatura reduzida bem alta, o Z praticamente sempre igual a 1, nosso fluido é considerado um gás ideal. Então a gente usa as tabelas A22 para gás ideal e busca os valores de H1 e H2 e acha a nossa vazão máxima, que é a nossa incógnita em 20,43 kg por segundo. A parte B
e saber qual é a temperatura em 5. Então para essa parte eu vou pegar o meu modelo, vou esquecer do compressor e olhar só para o meu volume de controle ao redor do trocador de calor. Quando eu olho só para ele, eu tenho o quê? Um estado 2 definido, um estado 3 definido, um estado 4 definido. No estado 5 eu só não sei a temperatura. Eu sei a pressão, mas não sei a temperatura. Meu fluxo de massa é constante. Fazendo o balanço de energia, não vai ter troca de calor, não vai ter potência gerada, a massa é sempre a mesma, não tem nenhuma variação de energia cinética ou potencial. A minha equação de balanço da energia se torna essa daqui, bem simplificada, e eu sei que a minha vazão mássica não vai ter influência, porque isso tudo aqui é igual a zero, então o fluxo de massa sai fora da minha equação e fica simplesmente um balanço de entalpias, entalpias que entram menos entalpias que saem do meu volume de controle. E a minha solução para achar o H5, né, a entalpia em 5, que é uma incógnita para mim, é justamente essa soma de H2 mais H4, que são os que estão entrando aqui, ó. Eu entro com entalpia aqui em 2, entro com entalpia em 4, menos o que sai aqui em 3. Então meu balanço é esse, eu vou encontrar qualquer minha entalpia em 5. Já são dados no problema, né, que eu consigo encontrar através da tabela de gases ideais. Eu consigo encontrar H2, H3, H4, como está dado aqui. O meu H5 ele é uma função da temperatura em 5, então a partir do momento que eu sei qual é o valor de H5, eu interpolo e acho a minha temperatura em 5, que é igual a 640 Kelvin. Agora a variação, saber qual é a entropia gerada, eu faço novamente agora o balanço de entropia nos volumes de controle para cada um componente separado. Primeiro por compressor. Quando eu faço, olha só, eu não tenho nenhuma troca de calor, é um compressor adiabático, não tenho variação temporal. O que sobra é isso aqui, ó, geração de entropia, mais esse termo que é o fluxo máximo carregando, né, uma vez a diferença de entropias em 1 em 2. Eu também posso buscar isso daqui. Como é que eu vou buscar as informações de S2 menos S1? Porque eu só joguei o sigma, né, a taxa de geração de entropia, volume de controle, para o lado esquerdo, e eu multipliquei todo mundo por menos 1, virou isso aqui, ó, taxa de geração de entropia igual a fluxo de vazão mássica vezes a diferença de entropia em 2, que é na saída, menos em 1. Como é que eu vou achar essa diferença de entropia aqui? Eu não posso buscar isso em tabela, não é um dado tabelado. Então, para eu buscar esse valor, eu preciso usar aquela equação que eu tenho para gases ideais. E essa equação de gases ideais, que eu tenho uma relação que me diz essa variação de entropia em função de Cp, razão de temperaturas, E e razão de pressões. Nesse caso eu tenho o Cp, mas ele não é um valor constante. Eu sei que é um gás ideal, não precisa ser necessariamente um valor constante. A temperatura varia muito, né, entre um estágio e outro. Como é que eu vou resolver essa integral? Que se eu estou resolvendo para essa integral de Cp, depende da temperatura sobre a temperatura, integrando do tempo, essa integral é resolvida por um valor que esse sim é tabelado, que é o S0. Eu busco esse valor na tabela e resolvo dessa forma aqui, ó. A diferença de entropias é igual ao S0 na temperatura J menos S0 na temperatura 1, menos aí o R vezes o logaritmo neperiano da razão de pressões. Substituindo essa informação, eu encontro aqui nos pontos que eu estou estudando, eu encontro qual é a taxa de geração de entropia no compressor, que é dada por isso daqui. E se eu resolver, né, eu busco esses valores aqui na tabela, o S0, o S1, o S0, T2 e S0, T1, eu encontro qual é a minha taxa de geração de entropia, 0,5801 kW por Kelvin. Tá? E, bom, agora também trazendo a informação para o trocador de calor ou regenerador, eu faço a mesma coisa novamente. Eu não tenho troca de calor, não tenho variação temporal, fico com a mesma equação, só que eu tenho muito mais fluxos, né, entrando e saindo. Agora eu tenho entrando no 2, eu tenho um fluxo de massa entrando em 2, entrando em 4, e saindo em 3, e saindo em 5. Só que eu tenho os valores de todas essas temperaturas também, né? Eu já encontrei a temperatura em 5, já foi encontrada aqui em cima, eu já sei que ela é igual a 640 Kelvin, então fica muito mais fácil para resolver. E eu vou usar a mesma formulação da variação de entropia que eu tenho aqui. Eu vou separar as minhas variações de entropia, tá vendo? Separei a 2 com 3 e a 4 com a 5, ficou dessa forma, né? Jogando essa taxa de geração de entropia no trocador de calor para o lado esquerdo da equação, multiplicando todo mundo por menos 1, fica desse jeito aqui a formulação final. A minha geração de entropia no trocador de calor igual ao fluxo máximo multiplicado pela entropia em 3 menos a entropia em 2, mais a entropia em 5 menos a entropia em 4. E eu resolvo isso aqui usando aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, que é justamente usando o S0 para resolver a integral do Cp sobre T dt. E usando esse valor de S0 que é tabelado, eu vou lá e busco esse valor, substituo aqui, ó, 0 do T3 menos 0 de T2 menos o R de Ln da razão de pressões. Faço a mesma coisa para a parte 5, parte 4. Os valores que eu tenho que buscar são esses aqui, que estão tabelados. O resultado é que a minha geração de entropia no gerador de calor é
em 0,1068 kW por Kelvin. Você vê que é um valor bem menor do que a taxa de geração de entropia que eu tenho no compressor. Ou seja, o trocador de calor não gera tanta entropia, apesar de ter toda a troca de energia ali interna, né, que vai variar bastante as entalpias e tal, ele não gera tanta entropia quanto um compressor gera. Esse aí é o resultado final. Agradeço. Falou, gente.